Galera, sejam muito bem-vindos à aula inaugural aqui do nosso curso. Caso você ainda não me conheça, eu sou a professora Brantes e serei a sua professora de língua portuguesa aqui do curso. Eu darei gramática para você e é o seguinte, gente, eu tenho um recado importante. Eu preciso que você venha para esse curso com fé, tá? Confiante de que vai dar certo. Eu não sei se você gosta ou se você não gosta de português, e eu não preciso saber isso. Agora, eu preciso que você tenha confiança em você de que isso aqui vai dar certo. Porque se você não tiver confiança, gente, nem adianta você começar, tá? Porque você vai abandonar no meio do caminho, tá? Vai ser uma trajetória difícil, eu não tô aqui para te enganar. Vai ser difícil, mas qual é o grande segredo do negócio? É você aprender a gostar do processo. Por quê? Porque se você não aprender a gostar disso aqui, você vai sofrer muito, porque durante esse tempo aí, durante a sua preparação, até que você consiga atingir o seu objetivo, você vai passar mais tempo aqui, certo? Vai passar mais tempo aqui falando comigo, né? Vendo a minha carinha aqui, do que provavelmente falando com pessoas que moram aí na mesma casa que você, tá? Então você vai passar mais tempo estudando do que fazendo outras coisas que você gosta. Tipo, sei lá, assistir uma série, sair com seus amigos, sair com namorado, enfim. Não sei o que você gosta de fazer. Mas com certeza você vai precisar passar mais tempo estudando do que fazendo essas outras coisas. Então você precisa aprender a gostar desse processo. E acredite, gente, é possível sim aprender a gostar do processo. Muitos alunos, eles chegam para falar para mim, chegaram, né? Mandaram mensagem aí no ano passado, durante esse ano, falando, poxa, professor, eu tô com saudade das suas aulas, poxa, não sei o quê, nunca imaginei que eu ia gostar de assistir aula, ia gostar de aprender, enfim, gente, é possível sim tornar esse processo aí mais prazeroso. E é isso que eu estou aqui, né? Essa é a minha grande missão, fazer com que vocês, além de atingir o seu objetivo, né, que é a aprovação lá no final do caminho, que você curta esse processo, que você veja que é legal sim aprender, tá? Espero que eu consiga concluir essa missão. Estou aqui para te ajudar da forma mais simples possível, gente. Vocês vão ver que a nossa linguagem aqui é bem simples, bem direta. Como sempre, o nosso curso é bem direto, ele vai ser bem focado, sem enrolação, para você não perder tempo, porque a gente sabe, aqui no Militar, a gente sabe que você não tem tempo. Tempo é algo muito precioso, você tem muitas matérias para estudar, muitos assuntos. Eu sei que você não tem só a língua portuguesa para estudar, eu sei que você tem um monte de matérias aí. Então, assim, o que eu puder resumir, o que eu puder fazer para tornar a sua vida mais simples, eu vou fazer. Confia em mim, vai dar tudo certo. Confia em mim que a gente sabe o caminho para te levar até a sua tão sonhada aprovação. Confia na família militar, vai dar tudo certo. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos iniciar aqui a nossa aula. E o nosso primeiro assunto, gente, vai ser fonética e fonologia. Ai, professora, mas poxa, que coisa banal, eu tenho que aprender isso, tenho que ver isso de novo, ditongo, hiato, nossa, dígrafo, separação ciliar, tem que ver isso. Tem, acredite, você precisa construir a sua base muito bem construída para poder entender as matérias que estão vindo lá na frente. Se você pula daqui direto lá para frente, você vai ficar perdido, você não vai entender nada. Por isso que muitos alunos chegam, professora, eu não sei achar o objeto direto, não sei fazer a análise sintática correta, não sei ver se esse verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é intransitivo, meu Deus do céu, isso é muito difícil, português não entra na minha cabeça. Não é que português não entra na sua cabeça, é porque você está estudando errado, você está queimando as etapas. Tenha paciência, é um processo, gente, é um processo, tá? Um pouco longo, sim, exige paciência, mas eu tenho certeza, se você fizer exatamente o caminho que eu tô falando para você fazer, vai dar tudo certo no final, tá bom? Então vamos partir do começo, gente. Fonética e fonologia é a nossa primeira aula, vamos lá. Fonemas e letras, gente, primeira coisa que você precisa saber, tá? O que é um fonema? Fonema é a menor unidade sonora que se pode isolar no interior de uma palavra. Ou seja, gente, resumindo, é o som de cada letrinha dentro da palavra, é o som de cada letrinha dentro da palavra. Então eu coloquei dois exemplos para vocês aí, ó. Tia e dia. Percebam, gente, eu mudei apenas uma letra ali, certo? Eu mudei o T e mudei o D, mas isso já mudou completamente o sentido das duas palavras, certo?
Por quê? Porque o T, ele tem um outro fonema, né? Esse T, esse fonema assim, T, ele é representado o quê? Pela letra T. Então, um dia, alguém convencionou que esse som aqui, T, ele seria representado por essa letra aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá, pegar minha canetinha aqui, pronto. Um dia se convencionou que a gente ia falar esse som aqui, T, com essa letra. Alguém convencionou isso e daí foi sendo passado para frente. A gente aprendeu que essa letra tem esse som, T. A gente também aprendeu um dia que essa letra aqui tem esse som, D, certo? Então, gente, isso aí são os fonemas, são os sons das letras, tá? E a letra é a representação gráfica do som. Simples assim, tá? Bem fácil, bem tranquilo. Coloquei outro exemplo aqui, caro e carro, certo? Você pode perceber que aqui a gente tem a repetição, certo? A repetição da letra. Isso já torna o fonema diferente, né? A gente não fala caro é uma coisa, carro é outra coisa, tá? Então a diferença aqui do fonema é o som e a letra é a representação desse som, bem simples, bem fácil. Vamos lá, gente. Primeira observação. O fonema pode ser representado por uma única letra ou por mais de uma letra. Sim, gente, tem fonemas que são representados por mais de uma letra, como nesse exemplo aqui do carro, certo? Eu já vou explicar para vocês no próximo slide que aqui, essa junção do R mais o outro R aqui, a gente tem apenas um fonema, ou seja, apenas um som, tá? Eu juntei duas letras, mas eu tenho apenas um som e a gente tem um nome especial para isso na língua portuguesa. Aguarda aí que eu já vou falar, tá? Uma letra pode representar mais de um fonema. Sim, pode acontecer, por exemplo, com a letra X. Perceba, gente, a palavra táxi. Quando você fala a palavra táxi, você escreve como essa palavra? Ó, você escreve assim, certo? Você escreve assim, dessa forma. Só que quando você fala táxi, é como se você falasse dessa forma, ó. Táxi, certo? Parece que tem o quê? Duas letras aí, mas tem uma só. Normalmente isso só vai acontecer na língua portuguesa com a letra X mesmo, tá? E aí, essa letra, o X, ele vai representar mais de um fonema, tá? Na língua portuguesa isso ocorre com a letra X. Isoladamente, os fonemas são desprovidos de sentido. Claro, se eu tenho apenas aqui a letra, sei lá, F, isso não tem sentido nenhum, certo? Eu preciso fazer a união dessas letras, desses fonemas, certo? Para que eu possa ter sentido na língua portuguesa. Simples assim, bem tranquilo. Vamos lá. Fonema versus letra, já falei um pouquinho para vocês. Letra é representação gráfica de um som, tá? Então, uma letra pode representar mais de um fonema, já falei para vocês, já expliquei agora há pouco. Fonema é a menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre as palavras, tá? É o som das letras, simplesmente isso, tá, gente? Agora, presta atenção nesse bizu aqui que ele é importante, ó. A palavra casa possui 4 letras e 4 fonemas. Cada letrinha ali tem o seu próprio som e cada letra contribui para a formação dessa palavra como um todo, certo? Ó, eu tenho o C do sonzinho do C. Tenho o A, tenho o S, tá? E o A de novo, A. Juntando todos esses sons, eu formo a palavra casa, certo? Então, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Cada letrinha aí contribuindo com o seu fonema para a formação da palavra. Agora, preste atenção aqui, ó, a palavra cachorro. Cachorro possui 8 letras, certo? Ó, C-A-C-H-O-R-R-O. 8 letras e 6 fonemas. Ah, peraí, como assim 6 fonemas? Eu tenho um número diferente de letras e de fonemas? Sim, porque foi o que eu te expliquei no slide anterior. Preste atenção aqui, ó. Esse CH, gente, ele representa apenas um som. Isso mesmo, representa apenas um som, tá? Então, aqui o CH, a junção do CH, eu não conto como 2 fonemas. Eu conto como apenas um fonema. Assim como na junção do R com o outro R aqui. Eu não conto aqui
dois fonemas, eu conto apenas um fonema. Por quê? Porque é apenas um som. Quando eu falo isso, eu represento na minha fala apenas um som. Cachorro, tá? O CH é o cho, ro. O RR faz som, ro, tá? Então eu tenho apenas um som no caso do CH e no caso do RR. Então, se cair lá na sua prova, quantas letras e quantos fonemas tem a palavra cachorro? Você precisa saber que o encontro do CH me dá um fonema e o encontro do RR me dá outro fonema, tá bom, gente? Preste atenção nisso. Temos outros encontros também que são contados apenas como um fonema, tá? Já vou explicar isso para vocês no slide que vem, no slide posterior a esse, tá? A palavra táxi, já falei dela aqui agora para vocês. A palavra táxi possui 4 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque esse X aqui, na verdade, ele representa esse fonema aqui. Porque você fala o quê? Táxi, táxi. É como se tivesse aí 2 letrinhas escondidas aí nesse X, certo? O único caso na língua portuguesa vai ser com X mesmo, nesse som do x, x, tá? Então, pegou aí o primeiro bizu, né? Tá, vamos lá. Então, vamos continuar. Agora, eu vou explicar para vocês como funciona essa união aí de 2 letras formando apenas um som. Lembra que eu falei que eles tinham um nome especial? Pois é, o nome especial vai ser dígrafo. Dígrafo, isso aí. Anota isso aí que isso é importante, tá? Isso costuma cair em prova. Ai, professora, mas isso é muito básico. Presta atenção que tem muita questão que cai cobrando só isso. E acredite, tem muita gente que erra porque a pessoa erra, né? A pessoa comete o erro de não começar aqui pelos assuntos básicos. Ela vai lá pra frente, acha que esse início aqui não tem muita importância, isso aqui não serve pra nada, vou cagar, vou economizar tempo, vou lá pra frente. Aí não assiste essas aulas mais básicas e erra a questão boba, a questão dada na prova. Então preste atenção, ó. Dígrafos. Dígrafo é um encontro de 2 letras para representar apenas um único fonema, som. Expliquei isso para vocês já. O dígrafo pode ser consonantal ou vocálico. Então preste atenção, vamos falar de um por um aqui. Primeiro vamos falar dos dígrafos consonantais, que é o quê? O encontro de 2 consoantes, certo? Quando o encontro de 2 consoantes acontece e me dá apenas um som, eu vou chamar de dígrafo. Quando o encontro de 2 consoantes acontece e cada consoante tem o seu som ali individualizado, elas não perdem o som, certo? Cada uma tem o seu som, eu vou ter um encontro consonantal, mas aí eu já vou falar isso para vocês mais para frente, tá? Só para vocês guardarem a informação. Vamos falar aqui quais são os encontros de consoantes que formam dígrafos na língua portuguesa. No caso, o CH, por exemplo, ó, a palavra machado, China, chuva, tá? Todos esses aqui são dígrafos consonantais. O LH, ó, ilha, milho, alho, também são dígrafos consonantais, tá? Eu falei encontros consonantais, gente, tô maluca, tá? É dígrafos consonantais. Ó, meu remedinho, esqueci hoje. O NH, gente, o encontro do NH nessas palavras também são dígrafos consonantais da mesma forma. Eu tenho apenas um som. Enfim, gente, todos esses encontros que eu coloquei aqui para vocês vão nos dar dígrafos consonantais, ou seja, o encontro dessas consoantes formam apenas um fonema, um som. Importante saber isso, porque cai sim em prova ainda de forma isolada. Como eu falei para vocês, isso cai bastante em concursos militares, tá? Agora presta atenção que eu já vou dar inclusive um bizu para vocês. Ó, presta atenção aqui. Preste atenção nisso aqui, gente. Toda vez que aparecer a caveira, você presta muita atenção, porque é a caveira do bizu, tá? Normalmente, quando eu coloco o bizu ali, a caveirinha, é por quê? Porque é o ponto que, normalmente, se cair isso aqui na sua prova, é o ponto que eles vão tentar pegar você, o ponto ali que eles vão tentar puxar o seu tapete. Então, presta atenção nisso, gente, que é aqui que tá a pegadinha, ó. O QU e o GU, eles só serão dígrafos, tá? Quando eu não consigo ouvir o som do U. Então, preste atenção aqui, ó. Olha o encontro do GU, ó. Águia, preguiça, guido. E do QU, ó. Aquele, quilo, queijo,
Ou seja, eu não escuto o som do U. Preste atenção, ó. Olha esse slide aqui, ó. Bizu, que apareceu a super caveira, né? A super caveira apareceu. As letras GU e QU são consideradas como dígrafos somente quando seguidas das vogais E ou I, como em gueixa ou quilo. Nesse caso, a letra U não representa nenhum fonema, ou seja, a gente não consegue escutar o som do U. Qual é o bizu, gente? Quando a gente tiver aquelas palavras que a gente fala meio assim, ó, quen, quen, com esse sonzinho do pato, é porque não é dígrafo, tá? É encontro consonantal. Era aquelas palavras que a gente usava o antigo trema. Lembra que é trema? Eram aquelas bolinhas que ficavam em cima do U. Aquelas duas bolinhas que o trema foi abolido, tá? Com o novo acordo ortográfico, o trema morreu, está enterrado lá no céu dos acentos diferenciais, ele não existe mais, tá bom? Ele morreu. Mas essas palavras, elas eram escritas com o uso do trema ali em cima do U. Palavras, por exemplo, como linguiça, 50. Todas essas palavras que você faz esse som assim, gui, quen, todas essas palavras com esse sonzinho do pato, elas não são dígrafos consonantais. Então, presta muita atenção nesse bizu, porque somente em palavras nas quais o GU ou o QU vier acompanhado da vogal E ou da vogal I com esse som, gueixa, guerra, quilo, tá? Que você não consegue escutar o som do U, somente nesse caso que nós teremos dígrafos consonantais. Ouviu o som do pato? Não é dígrafo consonantal, tá? 50 não é dígrafo consonantal. Linguiça não é dígrafo consonantal, tá? Então, se eu conseguir fazer a distinção ali do som do U, não é dígrafo consonantal, tá bom? Presta muita atenção nisso, que eles costumam colocar essa pegadinha em prova para te derrubar, mas você que é meu aluno não vai cair nessa, tá? Você que é meu aluno não cai nessa pegadinha mais, tá bom, gente? Então, galera, vamos falar agora dos dígrafos vocálicos. Preste atenção, ó. Os dígrafos vocálicos são aqueles cujas vogais são sucedidas pelas consoantes N ou M, representando fonemas vocálicos nasalizados, ou seja, as correntes de ar que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela boca. Isso aí não interessa para você. Observe alguns exemplos abaixo, gente. Então preste atenção. Na língua portuguesa, nós temos duas formas de nasalizar as palavras. Ou a gente coloca um tio, sabe? Um tio, ó. Deixa eu escrever aqui. Peraí. Deu certo. Pronto. Ou a gente coloca um tio, certo? Assim, em cima da vogal. Por exemplo, na palavra mãe. Certo? Mãe é um som nasalizado. Quando você fala mãe, ó, coloca o dedo aqui no seu nariz, ó, fala mãe, mãe. Você sente que o A tá tremendo aqui o seu nariz, tá vibrando o seu nariz, ou seja, é um som nasalizado, ele sai pelo seu nariz, tá? Então, ó, mãe é um som nasalizado. Essa é uma forma de nasalizar a palavra na língua portuguesa. A outra é você colocar um N ou um M após uma vogal na mesma sílaba. Essa também é uma forma de nasalizar, tá? As palavras. Quando você encontrar isso na língua portuguesa, uma vogal mais o N ou o M na mesma sílaba, você também terá um dígrafo. Assim como lá no dígrafo consonantal, aqui no dígrafo vocálico, você vai ter o quê? Apenas um fonema, ou seja, apenas um som. Então, se você for contar ali uma palavra, quantos fonemas ela tem, você tem que observar se você tem um dígrafo consonantal para contar um fonema no dígrafo consonantal, ou se temos também um dígrafo vocálico nessa palavra, que você também vai contar apenas um fonema aí nesse encontro da vogal mais o N ou o M, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó, de dígrafos vocálicos. O A e o M juntos na mesma sílaba, ó, a palavra campo, amparo, todo esse som é um dígrafo vocálico, é apenas um fonema aí, apenas um som, tá? Sangue, ó, sangue, antena, o M, ó, sempre, tempero, o N, o IM, o IN, o OM, o ON, o M e o N, ou seja, todas as vogais seguidas de N ou M vão formar dígrafos vocálicos. Presta atenção, presta atenção.
O U, né, a vogal tem que estar acompanhada de M ou N na mesma sílaba, tá? Não pode ser em sílabas diferentes, tem que ser na mesma sílaba, preste atenção. Outro ponto importante, gente, M seguido de vogal, N seguido de vogal, não tem nada a ver, tá? Por exemplo, palavra, deixa eu pensar aqui, navio. Temos o N e o A na mesma sílaba. Só que é o contrário, nós temos o N primeiro e depois o A. Aí não tem nada a ver, tá, gente? Aí você vai contar dois fonemas normais. Preste atenção que a ordem é uma vogal primeiro, seguido de M ou N na mesma sílaba. Tem que estar na mesma sílaba também. Agora, gente, presta atenção que tem uma treta aqui que pode acontecer na sua prova, pode pintar na sua prova, na hora de contar lá as letras e os fonemas. Ó, preste atenção nessas palavras aqui, ó. As palavras terminadas em AM e EM. Preste atenção nessas palavras aqui, ó. Colocar a palavra amam. Eles amam. Preste atenção, gente. Quando a gente fala essa palavra, ó, eles amam. Vocês perceberam que tem um sonzinho de um U ali? Pois é. Então, nós temos escondidinho aqui o U. Ele tá ali, ó, atrás do Mzinho assim, ó, só pá, pronto para puxar o teu tapete, para você errar a questão. Olha, se você for contar aqui os fonemas dessa palavra, nós temos, ó, 1, 2, 3. E aí, galera, a gente vai ter aqui, ó, um U e um M aqui escondido, ó. Amão. Porque você não fala amão, você fala amão. Então, tem um U escondido ali. Então, na verdade, aqui a gente tem 4 letras e também temos 4 fonemas, tá? Então, temos 4 letras e 4 fonemas. Aqui, no caso, a gente tem mais um fonema além daquele que você está visualizando ali. Por quê? Porque temos um dígrafo vocálico e um Uzinho escondido ali, tá bom? Agora, galera, presta atenção nesse bizu aqui, que essa treta pode aparecer lá na sua prova. Preste atenção, ó. Nas palavras terminadas em AM ou em EM. Preste atenção nessa treta, ó, o que pode acontecer. Vou colocar como exemplo aqui a palavra amam, tá? Eles amam, tá? Beleza. A palavra amam, preste atenção quando você fala ela, ó. Eles amam, amam. Vocês perceberam que tem um U escondido ali atrás? O U tá assim, ó, atrás do M ali, ó, pronto pra puxar o teu tapete, mas você não vai cair nessa. Preste atenção quando você for contar os fonemas dessa palavra aqui, como é que é, ó. Você vai ter um fonema, 2, 3, aí você achou, opa, acabou aqui, né? Mas não, você tem outro fonema aqui. Você tem o Uzinho aqui escondido, ó. Mais um fonema aqui escondido. Então, na verdade, essa palavra aqui tem 4 letras e 4 fonemas, porque o maldito do U tá ali esperando para puxar o teu tapete, tá? Agora, preste atenção nessa palavra aqui, ó, a palavra também. Também. Quando você fala também, você tem o que escondidinho ali? Um I, certo? Você tem o I escondido ali. Então, mais uma vez, também, lá no final, você vai ter mais um fonema ali para você contar, tá? Porque tem o Izinho ali, ó, assim, escondido, pronto para te dar o bote, tá bom? Então, preste atenção nessas palavras que terminam com AM ou EM, tá? O AM vai ter o U escondido ali. E o EM vai ter o I escondido ali. Então, essas palavras aí... Ah, mas professora, eu vou ter que ficar ouvindo, agora eu vou ter que ficar falando na hora da prova a palavra, não sei o que. Não, confia em mim. As palavras que terminarem em AM e EM, você já sabe que tem que contar mais um fonema ali. Tá bom? Show de bola? Só isso, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá bom? As outras palavras, preste atenção, lembra? Tem que ser a vogal seguida de M ou N na mesma sílaba. Se eles não estiverem na mesma sílaba, não é dígrafo vocálico. Tá bom? Combinado? Show? Show de bola? Beleza? Beleza pura? Entenderam tudo? Se não entendeu, é só voltar. O bizu da aula online é esse. É só você voltar na aula, escutar de novo, preste atenção onde ficou com dúvida. Opa! E Brasil!
sem problema nenhum. Esse é o bizu de ter comprado aqui a aula online, que você pode ouvir quantas vezes você quiser até você entender a aula, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para a próxima, vamos falar dos encontros consonantais que eu já cheguei a falar um pouquinho para você lá no início, né, gente? O encontro consonantal vai ser o encontro de duas consoantes, mas que essas consoantes não perdem o seu som. Cada uma continua ali produzindo o seu som, diferente do dígrafo consonantal, ó. Encontros consonantais é a sequência de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. Cada consoante produz o seu som. Os encontros consonantais podem ser inseparáveis, ou seja, as duas consoantes ficam na mesma sílaba. Coloquei aqui dois exemplos. A palavra cobra, ó, cobra. O B tem o seu som e o R também tem o seu som. Então, nesse caso, eu não tenho um dígrafo consonantal, hein, gente? Preste atenção nisso. Se cai uma palavrinha dessa aqui na sua prova, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas, tá? Tranquilo isso aqui, não é dígrafo consonantal. Bicicleta, mesma coisa, tá? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E também terei 9 fonemas, porque aqui é encontro consonantal, então todo mundo continua com o seu som, tá bom? Ou também podemos ter encontros consonantais separáveis, tá? Cada consoante fica em uma sílaba, só isso. Por exemplo, na palavra signo e na palavra escada, tá bom, gente? Tranquilo isso aqui, né? Fácil. Vamos lá, gente, vamos falar agora da classificação dos fonemas. Como podem ser classificados os fonemas na língua portuguesa? Em vogal, semivogal e consoante. Vamos relembrar isso? Eu sei que você já teve isso na sua escola, mas estamos aqui para relembrar. Vamos lá. Vogal é o fonema produzido pelo ar que é expelido pelos pulmões e é emitido sem encontrar nenhum obstáculo. Isso aí você não precisa saber. Não existe sílaba sem vogal, gente. Vogais, né? Aquilo, você sabe. A, E, I, O, U. Tá? Isso aqui eu não preciso falar nada, não preciso explicar. Eu sei que isso aí você sabe. Semivogal é o nome dado aos fonemas I, E, U quando juntos de uma vogal formam com ela uma só sílaba, tá, gente? Então, na verdade, preste atenção nisso. Quando na separação silábica você tem duas vogais juntas na mesma sílaba, na verdade alguém ali é um impostor. Eu sei que tem um joguinho agora que o pessoal tá jogando, tem um tal de impostor. Eu não sei qual é o nome desse jogo, que eu não tenho tempo pra ficar jogando no celular, mas eu sei que tem um joguinho que tem um tal do impostor. Pois é, a semivogal é o tal do impostor. Você achou a sua vida toda que ali naquela sílaba tinha o quê? Duas vogais, mas não. Na verdade, gente, toda sílaba só tem uma vogal. Se você vê duas letrinhas ali que você achou que era vogal, na verdade essa outra letra é uma semivogal, tá? A gente tem uma vogal mais uma semivogal, tá bom? Então, preste atenção nisso, tá? Então, o I ou o U, quando juntos de uma vogal, formam com ela uma só sílaba. Na verdade, esses caras aí são impostores, eles são semivogais, tá bom? E consoante é o fonema produzido graças aos obstáculos que impedem a livre passagem do A. É o resto do alfabeto, né? Tirando as vogais, o resto do alfabeto são as consoantes. Isso aí você lembra que eu sei, tá? Vamos seguir, gente. Encontro vocálico. Vamos falar agora. Eu sei que você também teve isso na sua escola, mas a gente tem que relembrar para você, como eu já falei, construir a sua base muito bem sólida, muito bem construída. Vamos lá. Encontro vocálico. Ditongo é encontro de uma vogal e uma semivogal, que é a impostora, numa mesma sílaba. Por exemplo, as palavras peixe, paixão, chapéu, cadeira. Todos esses encontros aqui que você passou a sua vida toda achando que eram duas vogais, na verdade é uma vogal mais uma semivogal, tá? Aqui, ó, a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Tá bom, gente? Beleza? Então, vogal mais semivogal na mesma sílaba, nós temos um ditongo, o famoso ditongo, tá bom? E aí, gente, os ditongos, eles podem ser classificados em crescentes ou decrescentes. Agora presta muita atenção nesse detalhe aqui, que eu tenho um bizu fortíssimo para te passar.
antes eu vou ler a teoria, depois eu vou te passar o bizu que você vai levar para a vida e vai me agradecer muito. Vamos lá. Crescentes, quando a semivogal vem antes da vogal, tá? Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A semivogal, ela é a mais fraca, tá? Ela é a mais fraca. A vogal é a mais forte, tá? Então, se eu tenho uma semivogal mais uma vogal, se a semivogal é a mais fraca, o que está acontecendo com a minha força aqui? Ela está o quê? Aumentando, ela está indo do mais fraco para o mais forte, certo? Ó, tá vindo daqui para cá, do mais fraco para o mais forte. Então, esse ditongo é um ditongo o quê? Crescente. Por quê? Porque a força vai aumentando, está indo do mais fraco para o mais forte, tá? Então, aí eu vou ter um ditongo crescente, semivogal vindo antes da vogal. Por exemplo, a palavra quadro. Eu tenho aqui, ó, semivogal U acompanhado da vogal A. Semivogal U, vogal A. Beleza? Então, aqui eu tenho um ditongo crescente, do mais fraco para o mais forte. Agora, na palavra delícia, a mesma coisa. Eu tenho aqui a semivogal I mais a vogal A. Indo do mais fraco para o mais forte, eu tenho um ditongo crescente. E no ditongo decrescente vai acontecer o contrário, né, gente? Muito fácil. Eu já falei para vocês que a vogal é a mais forte, a semivogal é a mais fraca. Se eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal, eu estou indo o quê? Do mais forte para o mais fraco, ou seja, a minha força está decrescendo. Beleza? A força está decrescendo. Então, eu tenho um ditongo decrescente, tá? Eu primeiro encontrei o mais forte e aí fui para o mais fraco. Então, olha aqui, a palavra véu. Eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal. Ou seja, eu fui do mais forte para o mais fraco. Tenho um ditongo decrescente, tá bom? Agora, gente, eu vou te passar um bizu, porque tem muito aluno que vem falar para mim assim, professora, mas eu tenho muita dificuldade de saber o que é vogal, o que é semivogal, para saber quem é mais forte, quem é mais fraco. Eu não consigo olhar assim de cara e saber quem é vogal e semivogal. Eu não lembro da regra direito. Na hora da prova eu fico nervoso, me dá branco, me ajuda. Gente, é o seguinte, tem uma tabela, tá? Se podemos dizer assim, que é o quê? A gente dá valores, tá? Para cada letrinha. E aí a gente usa esse artifício para saber quem vale mais e quem vale menos. Então a gente vai usar um pouco de matemática aqui na nossa aula agora. Vamos lá, fazer uma tabelinha aqui. Deixa eu pegar minha caneta aqui novamente. Vamos lá, gente, ó. A tabelinha é o seguinte, anota aí, ó. A letra A, ela sempre vai valer 4, tá? A letra O, ela sempre vai valer 3. A letra E sempre vai valer 2. E o I ou o U, eles sempre vão valer 1. Tá? Então, essa é a tabela, esses são os valores, tá bom? Então, é muito fácil de aplicar. Ó. Vou pegar uma palavra aqui, deixa eu ver. A palavra quadro, por exemplo. Tá? Na palavra quadro, o U vale quanto? Que eu botei aqui na nossa tabela, gente. Ó, o U vale 1, tá? O A vale quanto? O A vale 4, certo? Eu tô indo o quê, gente? Do menor para o maior, certo? Matemática básica, isso aí vocês sabem, pelo amor de Deus. Tô indo do menor para o maior. Então, o que tá acontecendo? Tá crescendo do menor para o maior, certo? Então, aqui eu tenho o quê, gente? Um ditongo, fala aí, crescente. Muito bom, viu como é fácil? Ah, muito fácil. Agora você não erra mais isso, ó. Vamos pegar um decrescente agora. Palavra véu. Quanto vale o E? Olha aqui na tabelinha. O E vale 2. Então, ó, 2. Vou botar o 2 aqui. E o U? O U vale quanto? O U vale 1, certo? Então, vou botar aqui o 1. Agora, preste atenção. A gente está indo o quê, gente? Do maior para o menor, certo? Então, o que está acontecendo, gente? Aqui, a minha força está o quê? Decrescendo. Eu estou indo do mais forte para o mais fraco, certo? Então, está decrescendo. Certo? Então, eu tenho um ditongo decrescente, tá bom? Então, se eu vou do menor para o maior, crescente. Do maior para o menor, decrescente. Muito fácil, palmas, ninguém erra mais isso. Muito fácil, né, gente? Só lembrar dessa tabelinha aqui, leva ela pro seu coração, que você não erra mais isso na prova. Show? Beleza, então.
Guarda esse bizu pra vida, tá bom, gente? Ó, quem diria que matemática ia ajudar a gente aqui, né? Tá vendo? Matemática serve pra alguma coisa. Tô brincando, gente. Os meninos da matemática ficam bolados comigo, ó. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Ditongo nasal. Ditongo nasal a gente já falou ali na frente. Vamos falar de novo. O som nasalizado é pronúncia fechada. Pode ser representado por vogal e semivogal mais til ou pelas vogais A e E seguidas de M no final da palavra. Olha aí aquele bizu lá que eu falei para vocês, lembra? Agora a gente pode falar o que era aquilo. Aquilo lá, aquele encontro do AM, EM no final da palavra, nada mais é que um ditongo nasal, certo? Vou colocar aqui para vocês, ó. Já tá aqui, inclusive, a palavra também. Lembra da palavra também? Vamos até fazer uma contagem de letras e fonemas dessa palavra aqui de novo, para ver se você pegou mesmo a matéria. Ó, vamos lá. A palavra também, ela tem quantas letras? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então tá, então ela tem 6 letras. Agora que vem o pulo do gato. Quantos fonemas ela tem? Vamos lá, ó. 1. Opa, aqui eu tenho apenas um fonema, certo? Lembra? Aqui eu tenho o quê, gente? Um dígrafo vocálico, certo? Encontro do A e do M na mesma sílaba, dígrafo vocálico. Então aqui, eu vou botar aqui embaixo. Aqui eu tenho um fonema, outro fonema, o A e o M um fonema só, o B mais um fonema. E esse E e esse M, gente, no final da sílaba, no final da palavra, você já sabe o que é, né? Também, quem que tá ali escondido, gente? O I, lembra? O IM. Então aqui, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Também. Então aqui eu tenho outro fonema e esse IM é a mesma coisa, tá? É igual o dígrafo vocálico, tá? Eu tenho encontro da vogal mais um M, então é um fonema só. Então mais um fonema aqui. Beleza? Então quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5. Então 6 letras e 5 fonemas. Tem que prestar atenção, gente, em todas as pegadinhas. Ó, o AM é um fonema só e esse AM no final, na verdade, eu tenho que contar 2 fonemas por causa do I que tá ali escondidinho. Tá bom? Show, gente? Então esse aí é o ditongo nasal. Agora o tritongo. O tritongo é bem tranquilo, gente. É o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal nessa ordem, numa mesma sílaba. Por exemplo, a palavra uruguai, averiguei, iguais, tá? Lembrando, sempre vai ser semivogal mais semivogal. Não tem crescente, não tem decrescente. São sempre 2 semivogais com uma vogal no meio. A dança do machixe é uma vogal no meio com 2 semivogais fazendo sanduíche. Isso não é do tempo de vocês, mas tinha uma música assim na minha época. Assim é o tritongo, tá bom? E o hiato, gente? Gente, olha, eu sou assim mesmo, vão se acostumando, tá? Eu falo essas coisas aí na aula. Olha, você não se assuste não, tá bom? Não se assuste não, continua aqui comigo que vai dar tudo certo. O hiato, gente, é a sequência de 2 vogais de uma mesma palavra, mas o que acontece aqui? Elas não ficam juntas na mesma sílaba, igual no ditongo. Aqui a gente vai separar essas vogais, cada uma vai para o seu quadrado, na hora da separação silábica, tá? Então essas vogais pertencem a sílabas diferentes. Então, por exemplo, a palavra saúde, olha aqui, ó, o U, olha aqui, ó. Ele ficou sozinho na sílaba, separado aqui do A. Então, aqui temos o caso de um hiato. Até por causa disso ele está acentuado. A gente vai ver isso na próxima aula, que é a regra de acentuação disso aqui. A palavra baú, a mesma coisa, ó. O U ficou separado ali do A, certo? Temos o hiato. Sanduíche, a mesma coisa. Olha aqui, ó. O I ficou separado ali do U. País, a mesma coisa. Ficou separado ali da vogal anterior. Mais uma vez temos hiato, tá bom? Então, hiato é a sequência de 2 vogais de uma mesma palavra, mas que pertence a sílabas diferentes, ou seja, o som do I ou do U quando separado na sílaba anterior com vogal, tá? Isso aí é o hiato. Beleza, gente? Tranquilo isso aqui? Tranquilo, né, gente? Tá tudo muito fácil até aqui. Vamos lá. Agora vamos falar do plural metafônico que, ó, melzinho na chupeta, é bem tranquilo isso aqui, gente. O plural metafônico são algumas palavras do gênero masculino que apresentam no singular o fonema O, fechadinho, tá? Com o timbre fechado assim, O.
E aí no plural, quando a gente coloca essas palavras no plural, esse timbre ele vai abrir, fazendo o quê? Ó, por exemplo, aqui a palavra caroço. Quando a gente fala caroço, a gente fala caroço, certo? O ozinho tá fechado. Caroço. E quando a gente fala no plural, caroços, tá? Então o timbre fica aberto. Gente, só isso. Isso aí é o plural metafônico, tá bom? Vou dar outro exemplo aqui, ó. A palavra povo. Quando você fala povo, você fala com timbre fechado, povo. E quando você bota no plural, você fala o quê? Povos, com timbre aberto. Isso aí é um plural metafônico. Isso aí pode cair, não costuma, mas pode cair isoladamente na sua prova para eles querem saber se você sabe aí, né, falar corretamente o plural das palavras. Qual é a palavra que costuma ser uma pegadinha para todo mundo? A palavra que? Sogro, tá, gente? Sogro no plural, com todo respeito aí a todos os sogros do Brasil, não vira sogros, tá? Inclusive, um beijo aí para os meus sogros. Deixa eu fazer minha média aqui, tá? Gosto muito de vocês moram no meu coração, mas sogro é exceção, é quem ferra tudo, tá? A palavra sogro é quem normalmente vai puxar o tapete de vocês. Ela não vira sogros, ela vira sogros, tá bom? E outro bizu, gente. Se você consegue colocar a palavra no feminino e ela fica com o timbre aberto, é porque no plural ela também vai ter esse timbre aberto, tá? Mesmo que a palavra não tenha feminino, você dá uma forçada de barra aí e vê se o timbre fica aberto. Quando você colocar no plural, o timbre também vai ficar aberto. Por exemplo, ó, a palavra povo. Se eu falo pova, não, tá? Não existe, mas digamos que exista. Pova ficou aberto o timbre, então eu já sei que no plural vai ficar povos, com timbre aberto, tá bom? E assim a mesma coisa, ó, caroço. Se eu falar caroça, o timbre ficou aberto. Não existe a palavra, eu sei, mas você tá ensinando errado. Eu tô pagando o bizu pra você, não reclama. Mesmo que não exista, tenta colocar no feminino. Se o timbre ficar aberto, é porque no plural também vai ficar com o timbre aberto, tá? Esse aí é o plural metafônico. Qual é a exceção dessa regra? É a palavra sogros, né? Que existe sogra, de qualquer jeito, mas quando você coloca no plural não fica sogros, fica sogros. Então, a exceção aí, com respeito, com todo respeito aí a todos os sogros do Brasil, sogro é exceção. Esse aí não dá certo, tá bom? Todas as outras palavras não vai dar merda, fica tranquilo, tá bom, gente? Então, meus queridos, essa aí era a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Ainda temos muitas pelas frente, não, né, gente? Peraí, calma aí. Ainda teremos muitas pela frente. Então, já vão se acostumando. Todo final de aula eu vou colocar esse recadinho para vocês não esquecerem de realizar os exercícios, tá? Muito importante para a fixação do conteúdo que você termine a aula teórica e vá direto realizar os exercícios, que só lá, só assim você vai ver o que você realmente assimilou da aula, onde que você ficou com dúvida, porque você tá aqui olhando pra minha cara, vendo a aula, tô fazendo essas palhaçadas aqui, aí você fala, ah, entendi tudo, tá muito fácil. Mas aí, na hora de fazer o exercício, que é a hora da verdade, é a hora que você vai ver se você realmente entendeu, onde é que você ficou com dúvida, onde que você tem que voltar aqui na aula para assistir de novo. Então, sempre que terminar a aula teórica, vai lá e faz a aula de resolução de exercício, porque aqui no nosso curso, todas as aulas teóricas sempre terão uma aula de resolução de exercício acompanhando. Tá bom, gente? Então, fica aqui o recado, não deixe de realizar os exercícios e um recadinho motivacional para você, ninguém segura uma pessoa determinada. Então, mantenha o foco e eu te vejo na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e tamo junto até o final.